Hoje é 26 de novembro de 2024, 31 de março a 1º de abril de 1964 a novembro de 2024, o Leite Fernandes não é bom de conta e não vai fazê-las. Mas há muitos e muitos anos isso aconteceu. Com o golpe chamado de 1º de abril, este hoje velho caudilho da advocacia criminal brasileira, quem sabe o decano, se não o for, é o vice-decano, com uma certa dose de lucidez, ainda o suficiente para não ter sido atingido pela perda da memória. O Leite Fernandes já era grandinho em 1º de abril de 1964, 64 a 2000, são quase 40 anos, não? A 2024, 60 anos. Faz 60 anos isso aconteceu. Eu me lembrei bem disso porque conservo uma foto lá dos idos de 1970 e poucos, 80, em que apareço tantos e tantos anos mais moço, já professor na Universidade Católica de Santos, com as mãos esticadas sobre uma faixa, gritando, buscando e exigindo as diretas já no meio do povão. Isso depois de terem aparecido e sumido no Brasil as figuras de Mazzilli, Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, João Figueiredo, Médici e tantos outros, até que tivéssemos voltado à normalidade constitucional dentro da qual estamos até hoje. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes já era grande, sim. Já tinha um começo de cabelos brancos sobre a cabeça e defendia, sim, acirradamente aqueles meninos perseguidos pelo regime. E tem entre seus guardados, o Leite Fernandes tem entre seus guardados esta imagem cujo nome não me vem à mente, mas é um garantidor deixado por um pai de santo, Oxalá. E há um outro que se devia levar ao pescoço do Preto Velho, que era o Pendão, e era também o outro cognominado Oxalá. Eram os pendões
que se devia levar no peito presos por um barbante para nos livrarmos dos satânicos milicos, aqueles que haviam feito tanta maldade dentro do nosso país. Isso vem a pelo agora em que o Leite Fernandes se lembra daquele que ainda está conosco, Rubens Paiva. Ainda estou aqui de Marcelo Rubens Paiva, que se dedica a manter muito e muito, muito viva a memória do pai, e de Eunice Paiva, que durante a ditadura não despregou a atenção um minuto só da recordação e da vontade de saber o que acontecera a seu marido. Então, quando isso sucedeu, quando essas coisas todas aconteciam na nossa nação, quando o cadáver de Rubens Paiva sumia, ainda não apareceu, e quando o defuntamento de Vladimir Herzog ainda é lembrado por todos nós, quando isso aconteceu, eminentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando houve esse suceder de acontecimentos, muitos entre os eminentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal não haviam nascido ainda. O ministro Alexandre de Moraes, que denodadamente hoje defende a reparação do mal causado ao nosso país e a punição daqueles que se comportaram mal, entre os 30 e poucos processados, alguns presos, outros não. O ministro Alexandre de Moraes ainda não nascera, porque, ao que parece, este Leite Fernandes, o ministro excelso Alexandre de Moraes, respeitadíssimo, inclusive, por este falador, tem 55 anos hoje, não nascera ainda em 1964, mas tem, sim, a sabedoria de pesquisar, de saber, de perquirir, de recordar, de lutar pela redescoberta da verdade, que trouxe até nós os ecos da tortura praticada em dezenas de centenas de brasileiros, entre os quais Paulo Sérgio repete, entre os quais o Paulo Sérgio repete ou repita-se, faz sobrelevar a figura de Rubens Paiva, que ainda está aqui, sim, hoje, por exemplo, esse fim de tarde, a nos relembrar que é preciso, sim, a punição exemplar daqueles sobre os quais recair a definição da verdade correspondente à prática a cada um deles, administrada de uma
violência praticada contra aqueles que morreram na nossa pátria. Eu me lembro dessas coisas todas, assim, me lembro, assim, dessa imagem aqui, desse galardão posto no peito de Júlio Fernando, um dos nossos meninos perseguidos pela ditadura ao tempo, ou daquele outro que era carregado no pescoço de um outro jovem perseguido também pela ditadura, preto velho. Achava-se que esse cordão que encimava esta quase lápide protegeria o perseguido do ferrolho e do ferrão do torturador. E esse Leite Fernandes era muito maduro já, era amadurecido, sim, para participar da revolta toda daquele povo brasileiro quando trucidaram Vladimir Herzog, cujo cadáver não foi ainda exumado. E era já grande quando sumiu. Rubens Paiva, cujo defuntamento ainda não foi praticado e é cobrado, sim, pelo povo brasileiro. Então, cada qual daqueles processados hoje, já denunciados, segundo pensa o Paulo Sérgio, já denunciados pela prática de infrações diversas, quando cada qual for exibido, há de se recordar, na medida da sua participação, na medida da sua culpabilidade ou na medida da sua inocência, daquilo que pretendeu fazer agora, logo, logo, descoberto agora, mas com prática iniciada lá pelos idos de 2022, prática de atos democráticos, de golpe ou de tentativa de golpe, ou de simulacro de golpe, ou de coparticipação num arremedo de golpe, ou de qualquer forma da vontade deliberada de conjunção de vontades no sentido de contribuir para a queda do nosso regime democrático. O Paulo Sérgio Leite Fernandes é dos pouquíssimos sobreviventes daquela época, aos 89 anos, já beliscava nas ruas um pedaço dos gritos do populacho querendo, exigindo as diretas já. Prova disso é uma foto que o Leite Fernandes guarda daquele tempo em que ele aparece, sim, no meio dos outros universitários. Ele já era professor, talvez, a exigir que as eleições viessem a robustecer a volta do Brasil à plenitude democrática. Eu sei que o relatório da Polícia Federal tem 800 e poucas páginas. O Leite Fernandes sabe da menção a dezenas de nomes posta. Tal menção dentro daquelas páginas dramáticas e terríveis. O Paulo Sérgio não sabe quem fez
E quem não fez, quem tentou fazer, quem admitiu que se fizesse, quem cooperou faz pouco tempo pelo fazimento ou pela concentração de esforços no sentido de amadurecimento daquela expectativa ou tentativa de golpe contra o nosso sistema democrático. Não sabe, não. É onde sabê-lo aqueles que estão a impulsionar as investigações. Onde sabê-lo os advogados que devem ter, sim, a plenitude da potencialidade para a defesa de seus clientes. E depois, quando vier a decisão sobre quem fez e sobre quem não praticou aquilo tudo, a justiça precisa ser feita. Um período curto, se possível for, porque nós sabemos que nesses pedaços de tempo a apuração da verdade demora muito e muito tempo a ser corporificada nas páginas de uma decisão transitada em julgado. Mas que venha o procedimento penal adequado, com todas as garantias, é claro, com todas as possibilidades de defesa também, com toda a apuração das verdades e com toda a verificação das mentiras, porque os culpados por isso devem ser punidos, sim, e exemplarmente vergastados pela cruz da justiça. É claro que os jovens de hoje recebem isso como notícia daquilo que já foi, do que já aconteceu. Mas este Leite Fernandes tem na consciência, no pensamento, na pele também, a recordação múltipla dos acontecimentos que a ditadura fez com que nós todos, jovens e mais antigos, pudéssemos ver, apreciar, para podermos comentar depois. Se chegar à conclusão de que houve realmente a tentativa de um golpe no país, com a aplicação da lei recém-desbastada que pune tais circunstâncias, se houver a apuração da verdade com toda a defesa e possibilidade de defesa garantida aos denunciados, aos perseguidos, aos investigados, que vão os culpados para trás das grades, porque não foi sem razão, sem motivo, que o Leite Fernandes, em 1960 e nada, abriu entre os braços a faixa diretas. Já não foi sem razão que defendeu os meninos perseguidos pelo sistema. E não foi sem razão também que levou o sacrifício à família, porque naquele tempo, naquela época, era muito perigoso, sim, alguém se colocar contra os gritos de terror, emitidos entre as grades
dos nossos presídios políticos. Dito isto, vamos à frente. O Leite Fernandes vai ler esse relatório todo. Esse relatório deve ter coisas evidentes. É evidente, muitas e muitas e muitas coisas que o Leite Fernandes não conhece, não sabe. Mas o Paulo Sérgio Leite Fernandes conhece muita coisa que os mais jovens não viram, que os nossos investigadores não viram porque ainda sequer haviam nascido naquele tempo, e que podem tais coisas ser relembradas aos nossos investigadores se de algum fato eles se esquecerem por hipótese. E lá na Vevá.